Se não, vejamos. No projeto do novo plano, a meta 1 trata da educação infantil, as metas 2 e 5 do ensino fundamental, a meta 3 do ensino médio, a meta 4 da educação especial, a meta 6 da organização do espaço-tempo da educação básica, a meta 7, avaliação da educação básica, metas 8, 9 e 10, educação dos jovens e adultos, meta 11, educação profissional, metas 12, 13 e 14, educação superior, metas 15, 16, 17 e 18, magistério e servidores da educação básica, meta 19, diretores de escola, e meta 20, investimento em educação. Então, há um paralelismo entre as duas propostas de plano. Como se vê, as estruturas de cada um dos planos não são muito diferentes. Claro que certo enxugamento, embora relativo, não deixou de existir e consistiu basicamente na exclusão das considerações relativas ao diagnóstico e às diretrizes de cada setor, que integravam o plano anterior, e na redução do número global de metas de 295 para 195. Mas a ausência do diagnóstico também torna esse plano agora mais frágil. Isso porque o diagnóstico, enquanto caracterização da situação com seus limites e carências, fornece a base e a justificativa para o enunciado das metas que compõem o plano a ser executado. Sem ele, várias das metas resultam arbitrárias, não se entendendo, por exemplo, por que se pretende elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e erradicar até 2020 o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional, como enuncia a meta de número 9. A meta 9 tem esse enunciado. Agora, por que isso? Por que é 93,5%, depois 50%? Bom, mais um exemplo. A meta 12 diz o seguinte: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. O diagnóstico nos permitiria entender a razão desses números. Sem ele, ficamos sem saber por que se fixou a meta em 50% e não, por exemplo, em 40% ou 60%. Na verdade, o novo plano deveria ter preliminarmente procedido a uma revisão detida e cuidadosa do PNE anterior, refazendo o diagnóstico das necessidades educacionais a serem atendidas pelo sistema educacional. E esse trabalho deveria, evidentemente, ser realizado já em perfeita sintonia com os encaminhamentos relativos à construção do Sistema Nacional de Educação. Nesse trabalho seria preciso tirar proveito das lições decorrentes da elaboração do plano anterior. Caberia, a meu ver, repensar a estrutura do plano, concentrando-se nos aspectos fundamentais e, em consequência, enxugando o texto e reduzindo o número de metas, seja pela aglutinação daquelas afins, seja fixando-se nos aspectos mais significativos. Isso se fazia necessário para viabilizar o acompanhamento e o controle, tendo em vista, por um lado, avaliar o grau em que o plano estará sendo posto em prática e, por outro, cobrar dos responsáveis o efetivo cumprimento das metas. Com efeito, há de se convir que é muito difícil à população ter presente um conjunto de 195 metas para acompanhá-las de perto e vigiar para que sejam efetivadas. Ao efetuar o diagnóstico e traçar as metas, seria necessário tomar como referência os níveis e modalidades de ensino. Uma estratégia a ser adotada poderia ser definir as metas gerais, deixando-se o detalhamento para ser efetuado no âmbito das instâncias do Sistema Nacional de Educação responsáveis pela execução das referidas metas, as instâncias basicamente estaduais e municipais. À guisa de ilustração, tomemos o seguinte exemplo. Considerando-se que todas as questões de infraestrutura ligadas às condições de funcionamento e manutenção dos prédios escolares ficarão a cargo dos municípios, definida a meta, digamos, de adequação em 5 anos de todas as escolas aos padrões estabelecidos, cada município deverá detalhar, à luz de sua situação específica, os procedimentos que conduzirão ao cumprimento da meta no prazo estipulado.
Complementarmente à questão da revisão da estrutura do plano, é necessário atentar para os mecanismos a serem previstos, tendo em vista a garantia de que o plano seja, de fato, colocado em prática. A Lei nº 10.172, que instituiu o PNE, cuja vigência se encerrou em janeiro do corrente ano, previu, no artigo 3º, avaliações periódicas da implementação do plano, estabelecendo no parágrafo 1º o acompanhamento de sua execução pelo Poder Legislativo e determinando no parágrafo 2º que a primeira avaliação seria feita no 4º ano de vigência do plano. No entanto, nada disso foi feito. É importante que agora, na formulação do novo PNE, essas questões sejam devidamente equacionadas. Evidentemente, não cabe, no tempo destinado a esta conferência, analisar as 20 metas e suas 175 estratégias enunciadas no projeto do novo Plano Nacional de Educação. Então, eu vou me limitar a 2 pontos, que, a meu ver, são centrais e condição necessária e indispensável para viabilizar todos os demais pontos, todas as outras metas. Trata-se do problema do magistério da educação básica e da questão do financiamento. Então, passo a considerar agora o problema do magistério da educação básica no projeto do novo PNE. O adequado equacionamento do magistério é crucial, porque dele depende o alcance das metas voltadas para a elevação da qualidade da educação básica. A questão do magistério envolve 2 aspectos reciprocamente relacionados entre si: a formação e o exercício docente. O entendimento de que o trabalho docente é condicionado pela formação resulta uma evidência lógica, assumindo caráter consensual o enunciado de que uma boa formação se constitui em premissa necessária para o desenvolvimento de um trabalho docente qualitativamente satisfatório. Inversamente, é também consensual que uma formação precária tende a repercutir negativamente na qualidade do trabalho docente. No entanto, embora esse aspecto que eu vou mencionar agora não seja muito enfatizado, constitui também uma evidência lógica, que as condições do exercício do magistério reciprocamente determinam a qualidade da formação docente. Isto ocorre em vários sentidos. Um primeiro sentido se evidencia no fato de que a formação dos professores se dá também como um trabalho docente por parte dos formadores. Portanto, se as políticas educativas, como regra geral, não priorizam o provimento de condições adequadas para a realização do trabalho docente, também os cursos de formação de professores se desenvolverão em condições insatisfatórias, o que resultará numa formação igualmente insatisfatória. Num segundo sentido, observa-se que as condições de trabalho docente das escolas a que se destinam os professores em formação também influenciam a própria formação, na medida em que o processo formativo implica o aspecto prático, que tem como referência a rede escolar, onde os estágios devem ser realizados. Ora, se o funcionamento das escolas é precário, os estágios também serão precários e, no limite, podem até mesmo ser inviabilizados ou reduzidos a procedimentos meramente formais, que é o que praticamente acontece, né? É mais um processo cartorial. Atesta-se que esteve lá, mas não se garante que de fato esteve. Finalmente, e esse talvez seja o aspecto mais importante, as condições de trabalho docente têm um impacto decisivo na formação, uma vez que elas se ligam diretamente ao valor social da profissão. Assim sendo, se as condições de trabalho são precárias, isto é, se o ensino se realiza em situação difícil e com remuneração pouco compensadora, os jovens não terão estímulo para investir tempo e recursos numa formação mais exigente e de longa duração. Em consequência, os cursos de formação de professores terão de trabalhar com alunos desestimulados e pouco empenhados, o que se refletirá negativamente em seu desempenho. Considerando a situação atual da educação brasileira, há ainda 2 pontos de estrangulamento referentes aos 2 aspectos articulados na questão do magistério que precisam ser sanados, né? Trata-se da carreira docente e da formação. Para dar efetividade ao enunciado de que os professores serão as verdadeiras autoridades da educação,
conforme a afirmação da presidente Dilma em seu discurso de posse, é necessário instituir a carreira dos profissionais da educação, aumentando significativamente o valor do piso salarial dos professores e estabelecendo a jornada de tempo integral em uma única escola, com no máximo 50% destinado a ministrar aulas. O restante do tempo será dedicado à preparação de aulas, correção dos trabalhos dos alunos, atendimento diferenciado aos alunos com mais dificuldades de aprendizagem, participação na elaboração e implementação do projeto político-pedagógico e na gestão da escola e atendimento a eventuais necessidades da comunidade ligadas à educação. Como foi assinalado, sem desatar esse nó, sem a valorização da profissão, isto é, sem o reconhecimento do valor social do trabalho docente, traduzido em boas condições de exercício profissional e salários dignos, a própria questão da formação não poderá ser resolvida adequadamente. Paralelamente, será preciso criar uma rede pública consistente de formação de professores, ancorada nas universidades públicas. Isso é indispensável para corrigir uma grande distorção do processo de formação docente no Brasil, que se constitui no outro ponto de estrangulamento de todo o sistema educacional. A referida distorção é a seguinte: a grande maioria dos docentes que atuam nas escolas públicas de educação básica do país é formada em instituições particulares de ensino superior de duvidosa qualidade. Com isso, a educação básica pública fica refém do ensino privado mercantilizado, sem possibilidade de resolver seus problemas de qualidade, o que aprofunda a situação iníqua de um cruzamento perverso entre as redes públicas e privadas, nos seguintes termos: os membros das camadas populares têm acesso ao ensino público básico de qualidade insatisfatória, o que faz com que, se quiserem ter acesso ao ensino superior, terão de pagar por um ensino privado igualmente de qualidade insatisfatória. Em contrapartida, os membros das elites têm acesso ao ensino privado básico de boa qualidade, o que lhes permite ocupar as reduzidas vagas das universidades públicas igualmente de boa qualidade. É preciso, pois, criar uma rede pública de formação docente em regime de colaboração entre a União e os Estados para assegurar o preparo adequado dos professores que irão atuar nas escolas públicas de educação básica. Senão, não adianta ficar aí na mídia dizendo que a escola pública é ruim, que a escola privada é boa, quando, na verdade, a escola pública é ruim porque as escolas privadas são pior ainda e formam os professores que atuam nas escolas públicas. O projeto de PNE trata da questão do magistério nas metas 15 e 16, no que se refere à formação, e 17 e 18, no que se refere às condições de exercício. Apesar de alguns avanços, o que se prevê é insuficiente, pois não assegura a formação centrada em instituições públicas e não garante as condições necessárias à carreira docente e ao exercício do magistério. Bom, o segundo ponto que eu queria destacar é a questão do financiamento da educação. O financiamento configura uma condição preliminar indispensável, embora não suficiente. O financiamento é como registra a língua espanhola, na qual o orçamento é designado pela palavra pressuposto. Então, o financiamento é o pressuposto. Sem esse pressuposto, todas as demais metas ficam inviabilizadas. No caso brasileiro, é necessário aumentar significativamente e de forma imediata os recursos destinados à educação. Ampliar significativamente implica em elevar de maneira substantiva o percentual do PIB investido em educação. E de forma imediata significa que se deve evitar a prática usual de diluir a meta de elevação dos gastos ao longo do tempo, geralmente definido em 10 anos. Nesse aspecto, cabe constatar que, infelizmente, o projeto do Plano Nacional de Educação, que foi enviado pelo Ministério ao Congresso, deixa muito a desejar. Isso porque a proposta de PNE enviada pelo MEC prevê atingir, ao longo dos 10 anos de vigência do plano, o índice de 7% do PIB. Ora, essa meta fora fixada no plano
aprovado em 2001 para ser atingida em 2010. Vetada pelo então presidente FHC, ela agora retorna, porém postergada para 2020. Nessas circunstâncias, a proposta aceitável seria atingir 7% agora, em 2011, pois foi isso que o Congresso Nacional aprovou em 2001, e chegar aos 10% aprovados na CONAE, na Conferência Nacional da Educação, a partir de 2015. É, pois, da maior importância uma intensa mobilização para assegurar no Congresso Nacional o adequado encaminhamento no PNE da questão do financiamento. Não porque seja garantia da realização das metas, mas porque é condição indispensável, ainda que não suficiente, do seu cumprimento. Nesse aspecto, como já reiterei em várias oportunidades, cabe considerar, à luz do que se proclama como sendo próprio da sociedade do conhecimento, né, a educação como eixo do próprio projeto de desenvolvimento do país. Assim sendo, serão destinados recursos de grande monta para equipar plenamente o Sistema Nacional de Educação, estabelecendo-se um patamar para tratar de fato a educação com o grau de prioridade que é proclamado nos discursos. E isso é plenamente viável, porque os recursos investidos na educação não serão subtraídos da economia, mas, ao contrário, serão seu elemento propulsor, dinamizando seus diversos setores representados pela agricultura, indústria, comércio e serviços. Educação é, pois, um bem de produção e não apenas um bem de consumo. Em síntese, aquilo que se impõe é a mudança do modelo de desenvolvimento econômico. Até agora, o modelo vem tendo por eixo o automóvel, o que se evidencia no Fordismo, né? Foi o modelo adotado no início do século XX, né? Depois substituído na década de 70 pelo toyotismo, com todos os efeitos colaterais negativos daí decorrentes: verticalização das cidades, congestionamento do tráfego, poluição ambiental, aquecimento global, além do seu caráter concentrador da renda, com o aprofundamento das desigualdades sociais. A mudança desse eixo para a educação permitirá um desenvolvimento com maior distribuição da renda e estimulador da igualdade social e, além de não apresentar efeitos colaterais negativos, já traz consigo o antídoto aos efeitos negativos, como se constata na educação ambiental, educação para o trânsito, etc. Bem, indo para a conclusão, né, eu queria abordar agora a gestão federativa da educação em regime de colaboração. Apesar de se ter invocado recorrentemente, em especial na discussão dos projetos da primeira e da atual LDB, o argumento de que a adoção do regime federativo seria um fator impeditivo da instituição de um sistema educacional no Brasil, esse raciocínio não tem consistência. Contrariamente a essa argumentação, eu diria que a própria forma de se responder adequadamente às necessidades educacionais de um país organizado sob o regime federativo é exatamente por meio da organização de um sistema nacional de educação. Isso porque, sendo a federação a unidade de vários estados que, preservando suas respectivas identidades, intencionalmente se articulam, tendo em vista assegurar interesses e necessidades comuns, a federação postula o sistema nacional, que, no campo da educação, representa a união intencional dos vários serviços educacionais que se desenvolvem no âmbito territorial dos diversos entes federativos que compõem o Estado Federado Nacional. Portanto, nós podemos pensar o desenho institucional do regime de colaboração entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, de forma articulada com a construção do Sistema Nacional de Educação, que felizmente vem sendo aceito amplamente, tendo sido objeto de aprovação unânime na Conferência Nacional de Educação realizada entre 28 de março e 1º de abril de 2010. Bom, atenuado o obstáculo ligado ao Sistema Nacional de Educação, persistia ainda o problema referente ao próprio regime de colaboração, considerando-se a interpretação de que tal dispositivo dependia de regulamentação. Tal interpretação se reportava ao parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal, cuja redação era a seguinte: lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios,
tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, por esse artigo, a Constituição determinava que que o Congresso elaborasse uma lei complementar, regulando todos esses aspectos. Mas para superar a dificuldade representada pela exigência de se regulamentar um assunto com tal grau de complexidade em apenas uma lei, foi introduzida na emenda 53 de 2006 uma nova redação agora no plural. Então, em lugar de lei complementar, é leis complementares. Com isso, a regulamentação poderá ser feita por mais de uma lei, o que permitiria a edição de uma lei específica regulamentando o assunto para a área de educação, sem a necessidade de se esperar que o Congresso Nacional viesse a regulamentar para todos os casos a forma na qual deve ocorrer a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. No entanto, data vênia, inclusive ao professor Abicalil, que foi o autor daquela proposta de emenda constitucional, quando a Constituição Federal introduz o conceito de regime de colaboração, isso ocorre no artigo 211, que trata da organização dos sistemas de ensino. E, nesse momento, não há menção à exigência de regulamentação por lei complementar. Portanto, me parece plausível a interpretação de que se trata de um dispositivo autoaplicável. De qualquer modo, eu entendo que o lugar próprio para se regulamentar o princípio do regime de colaboração é na própria lei que vier a instituir o Sistema Nacional de Educação, dando cumprimento à deliberação aprovada na CONAE. Mas isto ainda não ganhou forma. Assim, na construção do Sistema Nacional de Educação e na efetivação do Plano Nacional de Educação, deve-se levar em conta o regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme disposto na Constituição Federal, efetuando uma repartição das responsabilidades entre os entes federativos, todos eles voltados para o mesmo objetivo, de prover uma educação com o mesmo padrão de qualidade a toda a população do país. Na repartição das responsabilidades, os entes federativos concorrerão na medida de suas peculiaridades e de suas competências específicas, consolidadas pela tradição e confirmadas pelo arcabouço jurídico. Assim, as normas básicas que regularão o funcionamento do sistema serão de responsabilidade da União, consubstanciadas nas leis de diretrizes e bases da educação nacional e no Plano Nacional de Educação, traduzidas e especificadas pelas medidas estabelecidas no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Os Estados e o Distrito Federal poderão expedir legislação complementar, adequando as normas gerais a eventuais peculiaridades locais. O financiamento do sistema será compartilhado pelas 3 instâncias, conforme o regime dos Fundos de Desenvolvimento Educacional. Assim, além do Fundeb, que deverá ser aperfeiçoado, cabe criar também um fundo de manutenção da educação superior, uma espécie de Fundes. Se no caso do Fundeb, a maioria dos recursos provém de estados e municípios, cabendo à União um papel complementar, em relação ao Fundes, ao Fundo do Ensino Superior, a responsabilidade da União será dominante, entrando os estados apenas em caráter complementar, limitando-se aos casos de experiência já consolidada na manutenção de universidades. A formação de professores, a definição da carreira e condições de exercício docente constituem algo que dificilmente pode ser confiado aos municípios. Isso porque a própria LDB, pelo inciso 5º do artigo 11, impede os municípios de atuar na formação de professores, uma vez que os municípios poderão se dedicar a outros níveis de ensino ulteriores ao fundamental somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, por essa norma, os municípios devem atuar, essa é a sua prioridade, na educação infantil e no ensino fundamental. E só poderão atuar nos níveis ulteriores, ensino médio ou superior, quando estiverem plenamente atendidas as necessidades no âmbito da educação infantil e do ensino fundamental.
e, ainda assim, com recursos para além dos 25% obrigatórios definidos pela Constituição, né? Dado que a formação de professores ocorre como regra no nível superior e transitoriamente no nível médio, então escapa aos municípios essa atribuição. Segue-se que as questões relativas ao magistério constituem matéria de responsabilidade compartilhada entre União e Estados. A responsabilidade principal dos municípios incidirá sobre a construção e conservação dos prédios escolares e de seus equipamentos, assim como sobre a inspeção de suas condições de funcionamento, além, é claro, dos serviços de apoio como merenda escolar, transporte escolar, etc. Efetivamente, são esses os aspectos em que os municípios têm experiência consolidada. Os municípios, de modo geral, estão equipados para regular, por uma legislação própria, a ocupação e uso do solo. Rotineiramente, cabe às prefeituras examinar projetos relacionados aos mais variados tipos de construção, verificando sua adequação à finalidade da obra a ser construída. Assim, quer se trate de moradias, de hospitais, de restaurantes, de igrejas, etc., o órgão municipal irá verificar se o projeto atende às características próprias do tipo de construção preconizado, à luz da finalidade que lhe caberá cumprir. Ora, é evidente que, em se tratando das escolas, as prefeituras também podem cumprir sem qualquer dificuldade essa função. Mas, observação importante, obviamente, isso não impede que os municípios assumam, em caráter complementar e nos limites de suas possibilidades, responsabilidades específicas no campo educacional, mesmo no âmbito daquelas funções que cabem prioritariamente aos Estados e à União. Só que isso vai variar, né, conforme a situação específica de município. Há municípios pequenos que dificilmente vão além dessa parte da manutenção de infraestrutura. Já há outros municípios que não só podem, como devem ir além dessa parte básica. Em suma, o Sistema Nacional de Educação integra e articula todos os níveis e modalidades de educação, com todos os recursos e serviços que lhes correspondem, organizados e geridos em regime de colaboração por todos os entes federativos, sob coordenação da União. Fica claro, pois, que a repartição das atribuições não implica a exclusão da participação dos entes aos quais não cabe a responsabilidade direta pelo cumprimento daquela função. Eles participarão por meio dos respectivos colegiados, acompanhando e apresentando subsídios que venham a tornar mais qualificadas as decisões tomadas, e assumirão responsabilidades diretas nos aspectos que lhes correspondem por meio das secretarias e conselhos estaduais de educação e das secretarias e conselhos municipais de educação, sempre que tal procedimento venha a concorrer para a flexibilização e maior eficácia da operação do sistema, sem prejuízo, evidentemente, do comum padrão de qualidade que deve caracterizar o Sistema Nacional de Educação como um todo. Sem desconsiderar a importância de iniciativa dos entes federativos na realização do regime de colaboração, exemplificada pelos casos do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, do Ceará, eu penso que devemos caminhar resolutamente na via de construção de um verdadeiro Sistema Nacional de Educação, isto é, um conjunto unificado que articula todos os aspectos da educação no país inteiro, com normas comuns, válidas para todo o território nacional e com procedimentos também comuns, visando assegurar a educação com o mesmo padrão de qualidade a toda a população do país. Não se trata, portanto, de se entender o Sistema Nacional de Educação apenas como um grande guarda-chuva, com a mera função de abrigar 27 sistemas estaduais de ensino, incluído o Distrito Federal, né, o próprio Sistema Federal de Ensino e, no limite, 5.565 sistemas municipais de ensino, supostamente autônomos entre si. Se for aprovada uma proposta nesses termos, o Sistema Nacional de Educação se reduzirá a uma mera formalidade, mantendo-se no fundamental o quadro de hoje, com todas as contradições, desencontros, imprecisões e improvisações que marcam a situação atual, de fato avessa às exigências da organização da educação na forma de um sistema nacional. Em suma,
é preciso instituir um sistema nacional em sentido próprio, que, portanto, não dependa das adesões autônomas e a posteriori dos estados e municípios. Sua adesão ao sistema nacional deve decorrer da participação efetiva na sua construção, submetendo-se em consequência às suas regras. Não se trata, pois, de conferir a estados e municípios, a partir dos respectivos sistemas autônomos, a prerrogativa de aderir ou não a este ou aquele aspecto que caracteriza o sistema nacional. E não cabe invocar a cláusula pétrea da Constituição referente à forma federativa de Estado, com a consequente autonomia dos entes federados. Isso porque o Sistema Nacional de Educação não é do governo federal, mas é da federação, portanto, dos próprios entes federados, que o constroem conjuntamente e participam também em conjunto de sua gestão em regime de colaboração, como define a própria Constituição Federal. Concebido na forma indicada e efetivamente implantado o Sistema Nacional de Educação, seu funcionamento será regulado pelo Plano Nacional de Educação, ao qual cabe, a partir do diagnóstico da situação em que o sistema opera, formular as diretrizes, definir as metas e indicar os meios pelos quais as metas serão atingidas no período de vigência do plano definido pela nossa legislação em 10 anos. Se o caminho que acabo de apontar for efetivamente seguido, poderemos assegurar que perspectivas bastante favoráveis se abrirão para a educação brasileira com a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, ora em discussão no Congresso Nacional. Entretanto, se novamente enveredarmos por disputas localizadas, perdendo de vista o objetivo maior da construção de um sistema educacional sólido, consistente, regido por um mesmo padrão de qualidade, que torne a educação pública acessível a toda a população do país, sem uma única exceção, mais uma vez estaremos adiando a solução do problema educativo. E as perspectivas não serão nada animadoras, pois um país que não cuida seriamente da educação de suas crianças e jovens, propiciando às novas gerações uma formação adequada, estará caçando o próprio futuro. Muito obrigado. Olha, nós agradecemos muitíssimo essas palavras sábias do professor Demerval Saviani, que vai permitir que as reflexões que terão lugar a partir de amanhã, né, sejam feitas de uma maneira mais clara, mais científica, com novas perspectivas. E, mais uma vez, nós cumprimentamos até os gestores de educação aqui da região que tiveram essa feliz insistência. Não foi escolha, mas apenas uma insistência, porque na tentativa de trazer esse tipo de reflexão para o nosso fórum internacional. Na previsão do nosso trabalho, nós não tínhamos, até pelo adiantado da hora, nessa conferência inaugural, a previsão de debates. Mas eu aproveito para dizer que o fórum dispõe de um site especialmente criado e desenvolvido para reunir essas contribuições, como essa do professor Demerval, e permitir que todo esse material, os debates, eles sejam amplamente utilizados, não apenas aqui por nós próprios durante os 2 dias que se seguem, mas também pelos colegas das nossas escolas, das nossas cidades, que poderão se beneficiar com todo esse material. Então, dentro de poucos dias, todo o material, inclusive videográfico, de áudio e também em texto, quando houver, estarão totalmente disponíveis para a utilização aqui dos colegas. Eu também lembro que, conforme a nossa organização, ao final de cada etapa de trabalho, até para que nós possamos sempre nos aperfeiçoar, há uma pequena avaliação que nós pedimos que vocês possam entregar ali para as pessoas que vão recebê-los ali na saída do auditório. E, você presta um pouquinho só a programação, você tem uma...
eu finalizo aqui, lembrando que amanhã, às 8h30, nós teremos a mesa Formação e Valorização dos Docentes e Gestores da Educação, com a palestra internacional a cargo da ex-ministra da Educação de Portugal, no período 2005-2009, Maria de Lourdes Rodrigues, que estará acompanhada na mesa pela Marildo Gonçalves Dias Facti, que é doutora em Educação pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara e professora da Universidade Estadual de Maringá, e do professor Roberto Augusto Torres Leme, né, que é vice-presidente do Sindicato dos Diretores de Escola de São Paulo, sob coordenação da mesa da Maria de Fátima Polese, secretária municipal de Educação de Itatiba. À tarde, amanhã, nós teremos a palestra nacional Educação Integral em Tempo Integral, com a presença da professora Jaqueline Moll, ela que é diretora de Concepções e Orientações Curriculares do MEC, e que estará acompanhada, né, pela Lia Faria, já presente, a professora Lúcia Couto, que é secretária de Educação de Diadema, e presidida essa mesa pelo nosso colega, companheiro e militante pela causa da educação, professor Herbie Carlini. Na manhã anunciaremos aí os detalhes das mesas de quarta-feira, com presenças já confirmadas do deputado ex-prefeito de São Carlos, Newton Lima, que é coordenador, um dos coordenadores da tramitação do Plano Nacional de Educação no Congresso Nacional, e também a palestra internacional com o professor Henrique Nostroza, à tarde, falando sobre a apropriação da tecnologia na escola crítica, impacto e perspectiva. O professor Nostroza já está aqui em Paulínia e vai nos abrilhantar com esse debate. E a conferência, a nossa reunião terminará com a presença do professor João Cardoso Palma Filho, secretário adjunto da Educação do Estado de São Paulo, que vai tratar do Plano Nacional de Educação na perspectiva do Estado e dos municípios, dos seus respectivos planos. Eu agradeço mais uma vez a atenção e a presença de todos, e mais uma vez uma salva de palmas para o professor Demerval Saviani. Obrigado.